Meus amados irmãos, eu desejo cumprimentar a todos e a todas com a paz do Senhor Jesus. Que bom poder ter você aqui, nosso canal de vídeos no YouTube, onde semanalmente postamos comentários das lições da Escola Bíblica Dominical, especificamente de jovens, até o trimestre passado ou até o último trimestre de 2014, estivemos comentando a lição de adultos, que era um currículo unificado, jovens e adultos, mas desde janeiro até o momento estamos comentando esta nova lição, este novo currículo da CPAD, específico para o público jovem na faixa etária 18 anos acima. E agradeço a Deus pela sua vida, pela vida de cada um de vocês que acompanham as nossas postagens aqui no YouTube, em nossa página do Facebook, página do Desperta Jovem, e também na página da Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Campina Grande, Paraíba. Obrigado a você, professor, secretário de escola dominical, superintendente, obreiro, jovem pregador, ensinador da palavra de Deus. Obrigado pelas suas orações. Muitos irmãos têm me contactado e dito da sua alegria de estarem acompanhando os nossos vídeos, os nossos comentários, que têm lhes ajudado no preparo de suas aulas e que dizem que estão orando por mim. Então eu agradeço a você, meu irmão, colega, servo do Senhor Jesus Cristo, amigo, companheiro na docência cristã, pela sua gentileza de nos assistir, de compartilhar os nossos vídeos. Alguns irmãos comentam os nossos vídeos, nos dão sugestões, nos fazem os seus agradecimentos. Então eu quero aqui agradecer muito pelo carinho de cada um de vocês, que é a razão da existência deste canal, né? Porque nós criamos esse canal para ter ali um instrumento de bênção, um ambiente onde nós podemos partilhar um pouco daquilo que o Senhor nos tem concedido com cada um de vocês em todo o Brasil. E pelos testemunhos, as mensagens que tenho recebido, nós estamos conseguindo alcançar esse objetivo, apesar de nossas limitações, tanto no nosso comentário, né? Porque evidentemente ninguém é uma enciclopédia ambulante, nenhum de nós sabemos tudo. Eu gosto do que diz o professor Mário Sérgio Cortella, pedagogo, filósofo e teólogo pela PUC de São Paulo. O professor Cortella ele diz que nós temos que ter a humildade pedagógica, e humilde é aquele que sabe que não sabe tudo. Humilde é aquele que sabe que o outro sabe o que ele não sabe. Humilde é aquele que sabe que ele e o outro saberão muita coisa juntos. E humilde é aquele que sabe que ele e o outro nunca saberão tudo que pode ser sabido. Então, o que nós temos, o que nós recebemos são apenas algumas fagulhas, gotas deste grande oceano do conhecimento. Mas, mesmo gotejando, aqui estou eu e graças a Deus que eu tenho conseguido alcançar o objetivo de derramar essas gotas de sabedoria para a sua vida, professor, sendo assim um canal, um instrumento de Deus para lhe auxiliar. Então, muito obrigado, continuo intercedendo a Deus pela minha vida, pela vida da minha esposa, a irmã Alana Mirtes, para que o Senhor continue nos ajudando e nos dando graça para darmos continuidade a esse trabalho. Nesta semana estaremos então comentando aqui com vocês a lição de número 6, cujo título é Jesus, o Templo e a Sinagoga. Retomando que ao longo desse trimestre nós estamos estudando Jesus e a cultura de sua época, os costumes judaicos na época em que Jesus viveu aqui nesta terra pessoalmente, fisicamente, durante o seu ministério terreno. E já tivemos aí lições maravilhosas que promoveram um grande enriquecimento em conhecimento para os nossos jovens, os nossos alunos, e tenho certeza que até o último domingo desse trimestre teremos muita coisa a aprender sobre a cultura, os costumes da época de Jesus Cristo, hoje especificamente tratando aqui sobre o templo e as sinagogas.
Uma primeira pergunta que eu já gostaria então de deixar desde já e que eu penso que você, professor, poderia utilizá-la para introduzir a sua aula é esta pergunta: precisamos ainda de templos hoje? Tome nota dessa pergunta e, se achar interessante, comece sua aula, porque eu acho interessante essa coisa de começarmos a nossa aula com perguntas, chamando desde o início da aula os nossos alunos para participarem, para interagirem conosco. Precisamos mesmo de templos ainda hoje? Precisamos mesmo ir à igreja ainda hoje? Pois bem, durante todo este domingo nós teremos o bom e, no entanto, árduo trabalho de explicarmos para os nossos alunos o que era o templo e as sinagogas nos tempos de Jesus, como funcionava o culto nesses espaços públicos e qual é a aplicação prática que nós podemos extrair das reuniões, do culto e dessas construções do Antigo e também do Novo Testamento, do primeiro século, da era apostólica, para os nossos dias. Nós iremos então ali estudar sobre esses ambientes de culto coletivo na época dos tempos bíblicos e de que modo nós podemos aplicar este assunto à nossa realidade hoje, e teremos então essa responsabilidade de explicarmos ao nosso aluno o porquê, a razão de nós ainda hoje termos templos físicos onde nos reunimos periodicamente para a oração, a leitura da Palavra de Deus, estudos e outras reuniões diversas. Muito bem, vocês estão vendo aqui ao meu lado, vocês sempre veem aqui um porta-retrato com a foto minha e da minha esposa, mas hoje vocês estão vendo aqui uma maquete, né? Uma miniatura aqui do Templo de Salomão, que está aqui do meu lado. Evidentemente você entende que essas réplicas confeccionadas em papel, em madeira, em gesso, enfim, elas não têm nenhum valor espiritual em si mesmo, né? Essa coisa de você confeccionar cada aliança, templo, chofar e levar para dentro de casa, achando que esses instrumentos vai trazer alguma bênção especial para dentro da sua casa, isso é mentira, né? A gente vai ver na nossa lição de hoje que isso é vender, isso é comercializar a fé. E tem muitos muambeiros da fé por aí fabricando esse tipo aqui de produto, né? De réplicas ou de maquetes, miniaturas de objetos antigos considerados sagrados, comercializando isso e prometendo bênçãos sobre aqueles que levarem esse instrumento para casa, né? Prometendo que a casa vai ser abençoada, que vai haver cura, libertação, se levar uma réplica do templo, da Arca da Aliança ou de um outro objeto sagrado utilizado nos tempos bíblicos. Nada disso, nada disso. Nenhuma casa será abençoada a não ser que dentro dela esteja a presença real do Espírito Santo. O que abençoa a nossa casa, o que santifica a nossa casa é aquele que é santo, é o Espírito Santo. Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio dele. Então o que importa é uma casa ter Jesus Cristo morando no coração dos habitantes dessa casa. Mas nós usamos esses instrumentos, como você pode ver aqui, não é? Apenas como instrumentos de ilustração, instrumentos pedagógicos, didáticos, para servir. Você sabe que o ser humano ele aprende muito mais vendo do que ouvindo, então recursos audiovisuais, inclusive a própria maquete, serve de forma muito eficaz na atividade de ensino-aprendizagem. Então eu tenho aqui uma maquete do templo, né? Você pode ver aqui, ó, bacaninha, e que estarei utilizando esse final de semana para o estudo com professores de jovens. Muito bem, de forma bastante objetiva e direta, eu gostaria de ler aqui um trecho da introdução da nossa revista de mestres para esse nosso tema, onde eu vejo aqui que há um objetivo importante que nós professores devemos ter em mente para desenvolvermos e trabalharmos essa nossa lição. Você pega aí a sua revista de mestre e aí a última frase, né? A última frase, aqui as últimas frases da introdução
vai falar justamente sobre o objetivo, embora nós tenhamos aqui, não é, os objetivos, mas eu quero pegar isso da introdução aqui, sobre 2 objetivos para trabalharmos esse tema, esse assunto. Jesus, o templo e as sinagogas. E qual é? Diz aqui, olha, o estudo das Escrituras sobre esse tema será importante para rechaçar aqueles que menosprezam o templo religioso, porque hoje há um movimento cada vez mais crescente de pessoas que menosprezam as congregações, os templos religiosos, que dizem que nós não precisamos deles, que Jesus nunca mandou construir templo nenhum, e que a gente é igreja e pode congregar em casa mesmo, e não precisa ir para a igreja, não precisa participar de culto, não precisa de pastor, não precisa de denominação, não precisa de nada. Né? Há um movimento aí cada vez mais crescente de crentes que se julgam independentes, autossuficientes, e que podem viver, embora sendo membros de uma igreja mística, espiritual e invisível, eles podem viver isolados, solitários do mundo. Mas eu vou mostrar para vocês aqui hoje, como diz o Henry Hennedy, em seu livro, O Livro de Respostas Bíblicas, é um livro muito bacaninha, onde há aqui 148 perguntas dos temas mais variados, com as suas respectivas respostas, publicados pela CPAD. Henry Hennedy vai dizer que não existe cristão solitário, né? Essa coisa do cristão dizer, não, eu posso viver sozinho no mundo porque eu sou igreja e posso me relacionar diretamente com Deus sem precisar de estar unido a nenhum grupo, a nenhuma equipe, sem precisar de pastor. Isso é conversa, né? Isso é conversa de gente que quer viver se aventurando, sem liderança, sem pastores, e pastores é um dom ministerial de Deus para a igreja, só existe pastor se tiver ovelha, né? Nós somos membros de um corpo, e o membro não pode ser cortado e viver fora do corpo, senão ele apodrece e morre. O membro tem que estar ligado ao outro membro, que por sua vez estará todo o corpo ligado à cabeça, que é Jesus Cristo. Então não existe essa coisa de crente viver isolado no mundo, a não ser aqueles que vivem em áreas desertas, distantes de pessoas, de famílias, de centros urbanos, e por força da necessidade, por força do ambiente, ele vive sozinho, ele vive isolado com a sua família, fazendo culto em casa, consagrando-se, orando, lendo, meditando a Bíblia, ali com sua família, ou no máximo com vizinhos próximos a ele. Evidentemente existem situações assim, situações bastante atípicas, sobretudo em áreas de perigo para cristãos, onde cristãos são constantemente perseguidos por grupos inimigos. Agora, havendo a possibilidade de você congregar, de você se reunir com a sua família na fé, porque nós somos uma grande família na fé, e uma família, ela é boa quando ela está unida, não dividida, não distante. Então nós temos também que estar perto dos nossos irmãos. Então esse será o nosso objetivo. Primeiro, rechaçar aqueles que menosprezam o templo religioso, assim como também rechaçar igualmente a opinião equivocada e extrema que considera os templos como edifícios sagrados. Então nós vamos aqui buscar um ponto de equilíbrio. Professor, preste atenção. No próximo domingo nós temos a responsabilidade de buscar o ponto de equilíbrio com nossos alunos. Se por um lado não podemos desprezar, menosprezar, ridicularizar os templos religiosos, esnobando deles e considerando os crentes que vão ao templo crentes imaturos, analfabetos, manipulados pela religião, porque é isso que dizem, né? Esses crentes independentes, emergentes aí, dizem que nós somos bitolados, manipulados por pastores. Não, senhor. Nós estamos indo de acordo com a Bíblia. Jesus foi ao templo, os apóstolos foram ao templo e as sinagogas de sua época, e nunca mandaram destruir templos, e também nunca proibiram ninguém de ir ao templo. Né? Eles sempre foram ao templo, sempre pregaram, oraram, estudaram as escrituras sagradas dentro do templo. Por que seria estranho que nós hoje mantivéssemos esse hábito? Por quê? Né? Por quê? De modo algum. Então, a frequência regular aos locais públicos estabelecidos previamente para reuniões de louvor, oração, intercessão, ensino mútuo entre irmãos, já está previsto na palavra de Deus e não há nenhum problema que seja assim. Agora, por outro lado, nós também não podemos considerar estes templos locais exclusivos de adoração, como vai dizer aqui o Russell Norman Champlin, em sua enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, que na minha modesta opinião é uma das melhores enciclopédias que dispomos hoje em língua portuguesa, uma das mais exaustivas.
E o Champlin vai dizer nessa sua enciclopédia, nos verbetes Sinagoga e Templo, se você tem essa enciclopédia, faça uso dela. Eu li aí vários artigos, vários textos e livros no preparo desse estudo, mas eu considerei que a explanação, a exposição exaustiva que o Dr. Champlin faz sobre sinagoga e templo foram das melhores que a gente poderia encontrar aqui em língua portuguesa. Então, Champlin ele vai dizer justamente isso, que os templos eles são locais para o culto corporativo, onde a fé estimulada reciprocamente, ela desenvolve-se melhor, mas o ambiente, o templo para reuniões regulares, esporádicas, não é o único ambiente para adoração a Deus, não é um ambiente exclusivo para adoração a Deus. Até porque nós adoramos a Deus em casa, nós adoramos a Deus na casa de um amigo, numa reunião também, nós adoramos a Deus andando, comendo, deitado, em pé, no trabalho, onde quer que nós estejamos. Nós temos que ser um culto, porque Paulo disse, escrevendo na igreja de Roma, apresenteis os vossos corpos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o quê? O vosso culto racional. Né? Então, por um lado, não podemos menosprezar o templo como local de culto e adoração a Deus pública. Mas, por outro lado, nós também não podemos cair no extremo, no engodo, de considerar esses ambientes de valores sagrados, intocáveis e único local para adoração e culto, porque nem na época de Jesus era assim, e nós vamos trabalhar isso hoje aqui. Muito bem, no primeiro tópico, rapidamente vocês vão ver aí a visita que Jesus fazia ao templo com regularidade. De modo muito breve, esse primeiro tópico ele é apenas, eu diria que ele é uma introdução para os outros dois tópicos que virão. Então eu vou dizer apenas o seguinte: no primeiro ponto desse primeiro tópico, você vai ter a informação, conforme registra o Evangelho de Lucas, que é o evangelho que os nossos irmãos, colegas lá das classes de adultos estão estudando esse trimestre, né? Jesus Cristo, homem perfeito, a partir da perspectiva lucana. Então, lá no Evangelho de Lucas, você vai ver Lucas descrevendo, narrando com a sua perícia de historiador, que Jesus ele foi levado ao 8º dia pelos seus pais para ser apresentado ao templo. Você vai perceber, é importante esse primeiro tópico estar aqui, porque serve-nos para mostrar que desde criança Jesus estava ligado ao templo. Desde criança até a sua idade adulta, isso nunca acabou, desde que Jesus desenvolveu seu ministério aos 30, aos 32, 33 anos de idade, Jesus sempre frequentou o templo. E Lucas mostra que ao 8º dia de nascimento, como era costume todo menino judeu ser levado ao templo para ser circuncidado, Jesus também foi. Depois nós vamos ter ali a informação dada por Lucas de que anualmente os pais de Jesus subiam ao templo por ocasião da festa da Páscoa e também posteriormente a festa de Pentecostes, que eram grandes festas realizadas em Jerusalém, que é a capital, né, da comunidade judaica, é Jerusalém, a capital religiosa sempre foi ali desde os tempos de Jesus. Então, anualmente, os judeus que viviam espalhados por todo Israel, e não só por Israel, mas viviam espalhados em todo o mundo, porque ao longo das eras, desde o estabelecimento do reino de Israel em Canaã, até a época de Jesus, os judeus eles viviam sendo deportados, exilados, expulsos de sua terra. Então, muitos judeus se espalharam pelo mundo e constituíram famílias e gerações fora das trincheiras de Israel. O que acontecia? Anualmente, as festas religiosas judaicas uniam esses judeus espalhados no mundo inteiro. Você vê isso, por exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando fala ali do dia de Pentecostes, judeus vindos de várias regiões do mundo estavam ali em Jerusalém. Você sabe que a Páscoa e a festa de Pentecostes eram as festas mais concorridas dos tempos bíblicos. Para você ter ideia, Flávio Josefo nos diz que naquela pequena Jerusalém, que não comportava mais que 100 mil pessoas, por ocasião da Páscoa, se esse não é um exagero de historiador, né, se ele não se equivocou aqui nos cálculos, por ocasião da Páscoa, costumavam reunir-se em Jerusalém aproximadamente 2.700.000 pessoas.
Não é brincadeira? Pensa numa cifra elevadíssima, quase 3 milhões de pessoas, de acordo com o historiador judeu Flávio Josefo, se reuniam em Jerusalém. Então era muita gente estava ali. Aliás, foi diante de tanta gente em Jerusalém que Deus resolveu oferecer o seu Filho como sacrifício vivo, né? E ali, na crucificação de Cristo, você se lembra que acima da cabeça de Cristo, Pilatos mandou colocar um letreiro, né? Com os seguintes dizeres: Jesus, o Rei dos Judeus. Você se lembra em quais línguas aquela placa estava escrita? Estava escrita em aramaico, em grego e em latim. Aramaico, a língua utilizada pelos hebreus, uma espécie de um hebraico corrompido, misturado, mesclado, utilizado pelos judeus na época de Jesus. O grego, a língua do comércio e a língua dos povos, língua dominante do mundo naquela época. E o latim, que é a língua do Estado, a língua do governo oficial romano. Pois bem, Pilatos orientou que aquele letreiro fosse escrito justamente nas 3 maiores línguas faladas debaixo do Império de Roma, de modo que qualquer judeu estrangeiro, ou mesmo gentio estrangeiro que estivesse em Jerusalém por ocasião da Páscoa, pudessem ler aquele letreiro. Na verdade, foi Deus utilizando as mãos de Pilatos para escrever aquilo que eu chamo de o mais importante outdoor que este mundo já pôde ler. O outdoor que anunciou publicamente, acima da cabeça de Jesus, pendurado na cruz, numa elevação montanhosa, que Jesus Cristo é o Rei dos Judeus. Então, nós vamos ver aqui no segundo ponto desse primeiro tópico, que não só quando Jesus foi apresentado uma criança, ainda sem qualquer consciência de si próprio, de sua identidade, não falava ainda, não entendia nada, era um bebezinho de 8 dias. Não só nesse momento, mas também depois, em sua infância, nós vamos encontrar Jesus com 12 anos de idade no templo, porque vai se dizer aí que anualmente, o casal José e Maria subia de Nazaré até a cidade de Jerusalém para as festas religiosas anuais. Não é? Então Jesus ele subia, ele acompanhava os seus pais. E com 12 anos, onde é que nós encontramos Jesus? 3 dias depois de busca, né? Porque os seus pais voltaram, era muita gente, não seria anormal que uma criança se perdesse no meio da multidão. Maria desce com José até Jerusalém, talvez supondo que Jesus estivesse aí acompanhando algum outro parente, um outro membro da família, e não chegam em casa e não encontram o menino Jesus. E passam a procurá-lo de modo bastante aflito, e depois de 3 dias encontram Jesus. O que foi que Jesus comeu e bebeu durante esses 3 dias, a gente não sabe, né? Mas depois de 3 dias encontraram Jesus onde? No templo em Jerusalém, aos pés dos doutores, perguntando, interrogando os doutores e também fazendo declarações, né? O menino Jesus costumava frequentar o templo. Então, desde já, esse primeiro tópico serve para nos dizer enfaticamente que Jesus, desde criança, esteve no templo. Desde pequenininho, né? Jesus era conduzido pelos seus pais para as reuniões religiosas, as reuniões de oração, de leitura das Escrituras do Antigo Testamento, e ele aprendia, porque Jesus ele não só declarava informações instrutivas aos doutores, Jesus não só ensinava, como ele aprendia. E não é estranho dizermos que Jesus aprendia, porque Lucas é quem diz que o menino crescia em sabedoria, em conhecimento e em graça diante de Deus e dos homens, né? Então Jesus ele aprendeu, porque Isaías disse, né? Até que ele saiba rejeitar o bem e o mal, ele beberá, ele tomará mel, leite, enfim, aquela coisa toda. Isaías fala, né? Que ele vai aprender, né? Isaías, claro, usa ali expressões típicas da língua hebraica para dizer que Jesus ele vai aprender, ele vai desenvolver, ele vai crescer, né? Embora ele seja Deus perfeito, e como o perfeito não precisa crescer e aprender em nada, mas essa é o esvaziamento de Cristo de que Paulo fala escrevendo aos Filipenses, porque Paulo diz que ele aniquilou-se a si mesmo, ele esvaziou-se a si mesmo, e quem se esvazia precisa se encher depois. Então, enquanto homem perfeito, Jesus ele precisou também
aprender, ele precisou crescer, ele precisou ler a lei, ele precisou meditar nas Escrituras para poder então ter ali como homem todo o conhecimento daquilo que estava escrito. Isso é um grande mistério, né? A gente não consegue explicar isso de forma perfeita, como gostaríamos de perfeitamente esclarecer. Como é que pode o Deus que conhece todas as coisas, na pessoa humana de Jesus Cristo, precisar aprender? Mas este é o fato, esse é o grande mistério da união hipostática de Cristo, a união dessas duas naturezas, divina e humana, que nós não conseguimos explicar como isso funciona. Nós só podemos falar pela fé e pela verdade das Escrituras que foi assim. Então Jesus estava ali, né? E aí no segundo tópico nós chegamos ao que começa a ser de fato matéria de nosso interesse para o próximo domingo, que é o templo e as sinagogas no tempo de Jesus. Primeiro vai se falar aí sobre o templo de Jerusalém. Muito bem, você sabe que ao longo da história de Israel, desde a sua peregrinação no deserto, conduzida por Moisés, aquela multidão de 3 ou 6 milhões de judeus que foram fugitivos do Egito e peregrinaram ao longo de 40 anos até a terra prometida de Canaã. Você sabe que Deus ele sempre proveu para o povo ambientes onde Deus ele pudesse manifestar-se, onde ele pudesse aparecer presencialmente para os seus servos e comunicar a sua vontade, a sua palavra, trazer a sua lei, as suas orientações divinas para o seu povo. Antes mesmo da construção do templo, existiu o templo provisório e portátil, que é o tabernáculo, não construído de alvenaria, não construído de pedra, porque precisava ser um ambiente de culto facilmente movível, em razão da peregrinação, do caminho ali transitório de Israel no deserto. Então tinha ali um tabernáculo, onde Deus ele costumava, numa coluna de nuvem durante o dia e numa coluna de fogo durante a noite, aparecer a Moisés para trazer instrução ao grande legislador dos judeus, a fim de que ele repassasse para o povo. Lembrando que no tabernáculo, assim como também no templo, Deus não se manifestava a todas as pessoas, Deus ele não falava com todas as pessoas, ele não aparecia a todo mundo. Deus ele escolhia a dedo as pessoas a quem ele queria falar, geralmente Moisés. Em alguns momentos esporádicos, Deus chamava Arão, e houve um momento em que Deus chamou Arão e Miriam para adverti-los, repreendê-los ali ao lado de Moisés, porque estavam provocando certo motim contra Moisés. Mas, especificamente, ao longo do Antigo Testamento, Deus costumava pontualmente revelar-se a pessoas, não a grupos. Então Deus chamava individualmente as pessoas e dizia: olha, vem aqui que eu quero falar contigo. Lembra-se lá do menino Samuel, no templo, na época ali de Eli, o que foi que Deus disse a Samuel, de madrugada, antes que a lâmpada se apagasse, Deus aparece a Samuel, chama Samuel, Samuel. Deus ele se relaciona individualmente com as pessoas. Então nós tínhamos o tabernáculo, ali portátil, ambiente de culto. Posteriormente, com o segundo monarca de Israel, com Davi, é que se vai ter a ideia da construção de uma grande estrutura física permanente, onde pudessem ser oferecidos sacrifícios regulares a Deus e onde Deus poderia ali apresentar-se para falar aos homens. A ideia, ela nasce no coração de Davi. Todavia, não é Davi quem a executa. Davi, ele prepara todo o ambiente, ele prepara ali muito dinheiro, as peças, o ouro, o bronze que haveria de ser utilizado. Ele faz uma espécie de um rascunho, de uma planta, de um projeto e deixa para o seu filho Salomão, porque Deus é muito claro. Deus diz para Davi que em razão de suas guerras constantes, suas mãos estavam manchadas de sangue. E de fato nós vamos ler ali os livros de Samuel, Reis e Crônicas e vamos ver muitas guerras encabeçadas por Davi, algumas dessas guerras inclusive desnecessárias, onde muito sangue foi derramado. Então as mãos de Davi estavam encharcadas de sangue. Você se lembra, por exemplo, de Urias, o fiel soldado de Davi, que ele matou pelo simples fato de ter possuído a mulher de Urias e ela ter engravidado. Então, de fato, Davi ele não só tinha tirado o sangue
de culpados, de exércitos inimigos seus, mas ele também tinha tirado a vida de pessoas inocentes. Então Deus diz: olha, Davi, você não vai construir o templo. Quem vai construir o templo vai ser o seu filho Salomão, e com ele farei uma aliança também. Muito bem. Então Davi ele faz os preparativos e Salomão executa a construção daquele grande templo. Inclusive nós temos aqui agora no Brasil, na Igreja Universal do Reino de Deus, uma pessoa do seu líder-chefe, o Edir Macedo, construiu aquilo que eles chamam de a réplica do Templo de Salomão, lá no estado de São Paulo. Você conhece? Você já viu? Se você não viu, professor, é bom que você dê uma olhadinha aí no YouTube, né? Se puder até levar o vídeo para os seus alunos assistirem, porque serve como uma ilustração, né? Uma tentativa de construção de uma réplica. Claro que os judeus desconsideram aquele ambiente ali como um ambiente de fato sagrado, como o terceiro ou quarto templo que seja. Mas está lá, o templo, a réplica construída por Salomão, que inclusive, né, se assemelha muito a essa réplica aqui, a essa maquete que eu trago aqui. Então, Salomão construiu aquele primeiro templo. O Norman Champlin, em sua enciclopédia, vai dizer que a mão de obra qualificada para a construção daquele templo não existia em Israel. Israel sempre foi um povo rico na produção de literatura. Nós temos, por exemplo, a Bíblia Sagrada, os 66 livros, todos eles escritos por um judeu, com exceção de 2 livros, que são os livros do Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, que teria sido escrito por um gentio, convertido ao cristianismo, que é Lucas. Mas os outros 64 livros, até onde se sabe, embora alguns desses livros nós não tenhamos os autores identificados e identificáveis, mas supõe-se que teriam sido, sim, judeus a terem também escritos. Pois bem, então veja que grande legado. Talvez seja o maior legado em termos de literatura, aliás, não vou nem dizer talvez, me desculpe, vou retirar o talvez. É, sem sombra de dúvida alguma, o maior legado em termos de literatura deixada para o mundo, a Bíblia Sagrada. E quem foi que escreveu? Foram judeus, sob ali a coordenação do Espírito Santo, evidentemente, mas foram judeus. Então os judeus eles sempre foram peritos, né? Os escribas ali, né? A arte de escrever, de fazer cópias. Os judeus eles sempre foram aplicados ao estudo, à leitura, à pesquisa, à investigação. Não é à toa que mais de 20% de todos os prêmios Nobel foram ganhos por judeus, porque os judeus são muito inteligentes, são muito dedicados à pesquisa, à ciência, embora seja um país pequeno hoje, mas é um país enriquecido, um país exportador de tecnologia para o mundo inteiro. Se não veja aquilo que nós já falamos aqui em aulas anteriores. Os judeus já possuem um sofisticado sistema de dessalinização de água do mar, coisa que o Brasil, tão grande, tão rico, não tem, né? Lamentavelmente. E aí nós sofremos aqui no Nordeste com a escassez de chuvas, com o esvaziamento cada vez mais rápido e constante de nossos açudes, de nossos rios, reservatórios de água, e ninguém se interessa em produzir tecnologia para fazer o que Israel já faz há muito tempo: retirar o sal da água do mar e colocar na casa do cidadão brasileiro para ele beber, que não é coisa de outro mundo, de outro planeta, de outro universo. Países do mundo inteiro já estão fazendo. E, aliás, Israel já exportou essa tecnologia para 40 países do mundo inteiro. Mas, enquanto nós ficarmos aí desviando dinheiro com mensalão, petrolão, né, coisa aí que já ultrapassou a cifra dos 80 bilhões de reais, aí realmente vai faltar dinheiro para aquilo que interessa. Desculpe aqui o parênteses, mas eu julguei necessário fazê-lo. Então, Salomão ele importa mão de obra qualificada vindo ali de outros países. Você vai precisar ler, professor, os livros de Reis e Crônicas para poder ver isso bem direitinho. Mas você vai ver que Salomão ele traz mão de obra estrangeira para construir. Ele tem o ouro, ele tem a prata, ele tem o bronze, ele tem o projeto, mas dentro de Israel ele não tem mão de obra, engenharia, arquitetura para construir. Então ele traz de fora gente que construiu aquele templo por volta do ano 1000 a.C. E aquele templo ele foi tão magnífico, tão esplendoroso, que reis vieram de outros países, de outras nações, de outros povos, para conhecer a grandiosidade daquele templo, onde havia ali ouro abundante dentro dele. Mas você sabe que por volta do ano 587, 586 a.C., a Babilônia, que já dominava Israel por aquela época, veio com toda a sua fúria e
invadiu Jerusalém, derrubou os muros de Jerusalém, saqueou o ouro, a prata e o bronze no templo em Jerusalém, derrubou, queimou o templo, queimou a casa dos judeus. Você vai ler ali o livro de Jeremias, vai ler o final do livro de 2 Reis, e você vai ver a terrível destruição maciça que Nabucodonosor trouxe sobre Jerusalém quando os judeus se rebelaram contra o domínio dos caldeus. Então ali o templo de Salomão, aquele magnífico templo, local de culto, local sagrado, onde eram diariamente oferecidos os sacrifícios, bodes, ovelhas, bois, pombos, olinhas, eram ali oferecidos como sacrifícios expiatórios, ofertas de gratidão a Deus, enfim, foi totalmente destruído. O ouro, a prata, foi tudo levado para a Babilônia. Então, aquele templo, 586 a.C., foi destruído. Os judeus são levados para o exílio, onde eles ficam durante 70 anos, que foi o cativeiro profetizado por Jeremias. Inclusive, foi dentro do cativeiro de 70 anos dos judeus em Babilônia que eles começaram a construir as sinagogas. Apesar de eles estarem debaixo do exílio, os babilônios e posteriormente os persas muito mais que os babilônios, os persas muito mais que os babilônios, favoreciam a liberdade de culto dos seus exilados, dos povos dominados. Em Babilônia isso já acontecia, mas esporadicamente havia uns surtos, as crises dos reis de Babilônia, como a gente vai ver, por exemplo, no livro de Daniel. Não raras vezes os reis babilônicos eles faziam decretos súbitos e diziam: olha, ninguém durante um determinado período, ou a partir de hoje, ninguém vai adorar nenhum Deus a não ser o meu Deus. Você se lembra que Nabucodonosor fez isso? E por esta causa, Misael, Hananias e Azarias, amigos de Daniel, foram jogados na fornalha de fogo. Por quê? Porque eles não se dobraram diante do Deus de Nabucodonosor. Mas quando chega o domínio dos persas, há uma liberdade. Os persas vão dizer: olha, cultuem os deuses de vocês. Aliás, quanto mais Deus estiver aqui abençoando o nosso governo, abençoando a nossa terra, melhor ainda. Então os persas eles favoreciam a liberdade de culto, o que propiciou aos judeus, já que o templo em Jerusalém, além da distância, eles não poderem sair de Babilônia, porque seria considerado uma fuga em massa. Apenas alguns judeus privilegiados podiam fazer esse caminho de ida e vinda, com toda a autorização do governo estabelecido. Então os judeus eles começaram a fazer o que agora? Comunidades, reuniões, e começaram agora a construir pequenos locais de reunião, onde eles faziam suas orações, liam a Torá, as escrituras de Moisés, e ali propiciavam a instrução para as crianças. Era também um ambiente de formação religiosa e secular para as crianças judias. Então são as sinagogas. Você vai ter o templo em Jerusalém, que é um templo muito maior, que por ocasião do exílio estava destruído, e você vai ter as sinagogas, que são espécies de pequenas congregações. Você tem hoje aí na sua cidade, professor, você não tem? Você não congrega numa igreja que tem, por exemplo, o templo sede? Você pode até usar isso para ilustrar perfeitamente para os seus alunos. Você tem o templo sede, onde está ali o pastor presidente, e você tem as congregações de bairro. Não é assim? Pois bem, a ideia das sinagogas é mais ou menos essa. Tem o templo sede, a referência mundial de culto, local sagrado para os judeus, onde era o único local para se oferecer sacrifícios. Nas sinagogas não se oferecia sacrifício, certo? Existiam ali espaços ou cultos, liturgias que somente no templo se realizava, mas nas sinagogas, por exemplo, não se precisava ter na sinagoga um sacerdote propriamente dito. Existia ali o chefe da sinagoga, existiam os anciãos, os presbíteros, que em grego é presbes ou anciões, existiam ali dentro das sinagogas, e o povo comum que estava ali. Você sabe que uma reunião na sinagoga, para poder acontecer, era necessário haver a presença de pelo menos 10 judeus, homens e adultos. Poderia serem também adolescentes, desde que tenham alcançado o tempo da inserção no culto, que era ali os 12 anos. Então, se houvessem 10 homens, no mínimo,
de 12 anos acima, o culto dentro de uma sinagoga poderia ser realizado. Menos de 10 homens numa comunidade judaica, não era possível nem abrir uma sinagoga, né? Coisa interessante. Então, bem, o templo ali em Jerusalém, as sinagogas espalhadas por toda a cidade e em qualquer comunidade onde existissem os judeus. Mas o templo de Jerusalém ele foi reconstruído, encabeçado por quem? Por Zorobabel, que voltou do exílio em Babilônia, juntamente com Esdras. Você sabe que os judeus eles foram levados de Jerusalém até Babilônia em 3 levas, mas eles também voltaram de Babilônia para Jerusalém também em 3 levas. E muito provavelmente foi no primeiro retorno dos judeus, liberado por Ciro, o grande imperador persa, que voltou Esdras, o sacerdote, e Zorobabel para reconstruir o templo de Jerusalém. Somente com Neemias, posteriormente, é que vai ser reconstruído os muros da cidade. Mas Zorobabel volta para reconstruir o templo ali aproximadamente 510 antes de Cristo, já pertinho do final do cativeiro. Então nós vamos ter o primeiro templo de Salomão e o segundo templo de Zorobabel. Está escrito no próprio livro de Esdras e Neemias que, embora se tenha Zorobabel aproveitado os fundamentos que ainda existiram, as paredes foram derrubadas, mas as bases do templo de Salomão ainda estavam ali, então Zorobabel ele tentou aproveitar aquela planta, aquele projeto, aqueles fundamentos para levantar o templo. Mas a própria história e a Bíblia Sagrada confirmam que a beleza do segundo templo, a riqueza ali, em termos materiais falando, em termos de ouro, bronze, já não era a mesma de Salomão. E evidentemente, porque Salomão construiu o primeiro templo em uma época de paz e de riqueza. Zorobabel construiu o templo em uma época de conflito e dispondo de muito poucos recursos. Inclusive, os profetas Ageu e Zacarias são os profetas que vão profetizar, exortando e estimulando o povo na época de Zorobabel, de Esdras e de Neemias, a cooperarem, a dedicarem-se na construção do templo. É, por exemplo, Ageu quem vai trazer uma palavra de Deus para o povo de Israel, dizendo assim: é tempo de vocês ficarem em suas casas enquanto a minha casa está destruída, está sob ruínas. Porque, infelizmente, depois que voltaram do cativeiro, cada judeu foi se preocupar com a sua vida, foi se preocupar com a construção de sua casa, com seus negócios pessoais, enquanto o templo estava lá debaixo de ruínas. Então Deus ele vem dizer, através dos profetas Ageu e Zacarias, que é tempo de primeiro fazer a obra de Deus, é primeiro reconstruir a casa que Deus havia ordenado que fosse construída para ele apresentar-se ali. Então, o ministério profético de dois gigantes homens de Deus no Antigo Testamento tem justamente lugar neste momento da construção do segundo templo. Agora, já pertinho de Cristo, nós vamos ter aquilo que alguns chamam de terceiro templo, ou outros chamam de um segundo templo reformado e expandido, que é o templo de Herodes, o Grande. Você sabe que, e nós já falamos disso aqui, existem vários Herodes na Bíblia Sagrada, mas aquele que remodelou ou reconstruiu e aumentou o ambiente do templo em Jerusalém foi Herodes o Grande, o chefe de toda a família, de toda a dinastia dos Herodes. Ali por volta do ano 49 a.C., quase meio século antes de Cristo, Herodes o Grande, que promoveu, você sabe que Herodes ele foi o construtor de grandes obras, não só o templo, mas você vai ler a história, qualquer manual de usos e costumes, de cultura dos tempos bíblicos, você pesquisa na internet sobre as reformas e as obras realizadas por Herodes, e você vai ver que ele promoveu uma verdadeira empreitada de construção civil durante o seu governo. Muitas obras foram encabeçadas por Herodes o Grande, que, aliás, foi um grande legado que ele deixou. Apesar de ele ter sido um rei cruel, assassino, um verdadeiro bandido, ali, subordinado a Roma, governando Israel, mas há que se ressaltar que sim, ele foi um grande mestre de obras, que construiu muita coisa, inclusive o templo. O templo construído por Zorobabel, que tinha um determinado limite, e que era mais ou menos assim, como esse que você está vendo aqui, né? Porque Zorobabel ele procurou aproveitar a mesma construção, a planta, a engenharia do templo de Salomão, mas o templo já reformado e ampliado por Herodes vai ser muito mais que isso aqui.
né? Ele vai fazer uma verdadeira muralha. Ele pensou derrubar muita coisa que estava nas redondezas do templo para ampliar. Você vai pesquisar na internet, você vai encontrar ilustrações, figuras que são tentativas de pintar, de desenhar aquilo que teria sido o templo construído por Herodes, que foi este templo, que também não existe mais hoje, foi derrubado no ano 70, quando o general Tito, com uma boa quantidade de soldados romanos, veio até Jerusalém para aplacar de vez a rebelião dos judeus contra o Império Romano, e ele novamente destrói Jerusalém. Você se lembra que Jesus, inclusive, havia prenunciado a queda de Jerusalém do templo, né? Quando os discípulos saíam com Jesus em certa ocasião de dentro do templo, o que foi que os discípulos disseram a Jesus? Vês, mestre, essa grande obra, essa grande construção? Os discípulos estavam maravilhados, porque de fato a obra construída por Herodes foi uma obra esplendorosa. Mas o Senhor Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus já estava prenunciando a queda de Jerusalém e do templo, também construído por Herodes, o que aconteceu aproximadamente 40 anos depois que Jesus foi assunto aos céus. Não naquela época que Jesus disse: derribarei esse templo, destruirei esse templo e em 3 dias o reconstruirei. Né? Ali não, ali Jesus já está falando do templo de Jerusalém, Jesus está falando do templo do corpo dele. Né, do corpo físico, ele está falando da própria morte, ele está dizendo que vai morrer, né, que vai dar a própria vida, que ninguém vai tomar, ele vai dar a própria vida, por isso ele diz: destruirei esse templo. Ele usa uma linguagem forte e metafórica para falar de si mesmo em terceira pessoa. Destruirei este templo e em 3 dias o reconstruirei. Os judeus utilizaram essa palavra para acusar Jesus de que ele estaria prometendo derrubar o templo de Jerusalém. Imagina se aquele pregador, irmão, da Galileia poderia derrubar aquela esplendorosa obra? De modo algum. E aliás, Jesus nem teria motivos para fazer isso, porque ele costumava estar no templo. E não só estava no templo Jesus, mas Jesus ele procurou restaurar a ordem e o culto dentro do templo. Jesus fez isso melhor que qualquer sacerdote, escriba, doutor da lei, fariseu de sua época. Né? Inclusive, isso vai ser objeto de estudo nosso no terceiro tópico. Né? Jesus entrando dentro do templo, purificando o templo e mostrando um grande zelo. Porque já desde o Antigo Testamento, a lei do Senhor dizia, né, o zelo do Senhor me consumirá. Eram palavras ali que se referiam a Jesus de modo profético, dizendo que Jesus viria para restaurar o zelo e a purificação e a santidade que os homens deveriam demonstrar diante de Deus enquanto estivessem prestando-lhe culto no templo. Então, fechando esse segundo tópico, o templo de Jerusalém, fique claro, foram pelo menos 3. O de Salomão, o de Zorobabel e posteriormente o de Herodes, que alguns vão chamar de terceiro templo e outros não vão considerar um terceiro templo, mas apenas o segundo templo de Zorobabel ampliado. Você vai ver aí ainda que Jesus deixou claro, né, o pastor, o comentarista da nossa lição, Valmir Nascimento, ele faz questão do segundo ponto, de dizer que Jesus deixou transparecer que o edifício, a estrutura de alvenaria, não tinha valor sagrado em si mesmo, porque de fato não tem nenhuma estrutura física. Aliás, o próprio Deus, embora ele tenha ordenado a construção daquele templo, né, tanto do primeiro quanto do segundo, porque foi Deus quem ordenou a construção do segundo templo, eu já disse e repito, os profetas Ageu e Zacarias estão ali exortando o povo a construir um templo, não foi Deus que mandou, mas o próprio Deus não raras vezes ele dizia: habitarei eu, Senhor, em casa feita por mãos de homens? Se nem os céus podem me conter e a terra é o estrado dos meus pés, como poderia eu, o Senhor, habitar dentro de templos? Né? Ou seja, parece aqui que Deus está sofrendo de transtorno bipolar, mas não é. Não é, de modo algum. Misericórdia. Não é que Deus manda fazer uma coisa e depois manda desfazer. Não é isso. É que Deus ele sempre esteve exortando o povo a entender a utilidade daquele templo. E que aquele templo ele não é sagrado em si mesmo, aquele templo em si ele não tem vida, aquelas paredes elas não são sagradas, intocáveis, e não é para as paredes que o povo tem que olhar, e não tem que tratar as paredes em si mesmas com reverência, mas é ao Deus que está ali. Né? E esta santidade que Deus requer dentro do templo, enquanto o povo vai oferecer o sacrifício e vai fazer as suas orações, é a mesma santidade que Deus requer fora do templo.
né? Porque os judeus eles tratavam o templo como um ambiente de superstição, como ainda hoje, infelizmente, muitos cristãos evangélicos do mundo inteiro tratam objetos sagrados com superstição. Deixa a Bíblia aberta lá na estante, no rack, no guarda-roupa, aberta no Salmo 23, Salmo 91, e diz, pronto, porque está aberto no Salmo 91, mal nenhum vai chegar. Compra a réplica da Arca da Aliança da igreja, que o pastor vendeu a 50, 100 reais, leva para casa e diz, pronto, com essa Arca da Aliança na minha casa, nenhum mal vai chegar. Meu irmão, se Jesus Cristo não estiver na sua casa, e se o Espírito Santo não for o presidente da sua vida, o mal chega. O mal chega. O mal só não chega onde há a marca do sangue do Cordeiro no coração dos cristãos. Então a gente não pode transformar objetos em objetos sagrados. É preciso ter esse cuidado, e foi por isso que Deus disse várias vezes que não habitaria em templos feitos por mãos de homem, mas no coração daqueles que o temiam. E aí a gente tem a questão das sinagogas, que eu já lhe falei um pouco sobre elas, cujas edificações começaram a partir do exílio de Israel em Babilônia, lá na época da dominação dos babilônios, dos médios e dos persas. Eram locais muito mais resumidos para reuniões. O Norman Champlin vai dizer em sua enciclopédia que não só aos sábados, que era um dia específico para o culto dos judeus, mas não só aos sábados, este dia mais conhecido, mas também no primeiro dia da semana e no quinto dia da semana, os judeus costumavam se reunir também nas sinagogas para orações, leitura da Torá e para instrução, para ensino das crianças. Então funcionava como uma espécie de escola. Além também, o Champlin vai trazer uma informação curiosa, essas sinagogas elas serviam como albergues, como abrigos, como locais de repouso transitório para judeus viajantes, transeuntes. Então eles ficavam ali nas sinagogas, que eram considerados locais mais seguros para um judeu estar enquanto estivesse em trânsito. O culto em uma sinagoga se fazia possível apenas com a presença de pelo menos 10 homens judeus ali presentes. E qualquer sinagoga só poderia ser construída numa comunidade se nessa comunidade também existissem 10 homens judeus adultos. Existe uma informação também curiosa que o Champlin traz para a gente, de que em Jerusalém, na época de Cristo, além do templo, existiam aproximadamente 450 sinagogas. Olha que coisa interessante. Você vai, por exemplo, para o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, e se você ler o capítulo 4 todo de Lucas, você vai ver aí o evangelista Lucas falando de sinagogas em Nazaré, falando de sinagogas em Cafarnaum, e ao final do capítulo falando de várias sinagogas na Judéia. Então, de fato, existiam muitas sinagogas, né? Veja que existiam muitas pequenas congregações em Jerusalém, 450 congregações para a pequena cidade de Jerusalém na época de Jesus, é um número, uma proporção bastante elevada. Você sabe que no templo, e agora eu volto ao templo especificamente, o autor ele também vai falar sobre isso, existiam ali as divisões, né? As divisões dentro do templo. As pessoas não se misturavam em todos os ambientes do templo, não. O templo ele era repartido e de modo gradual. Existia um pátio dos gentios, onde Jesus costumava estar e onde ficavam ali os vendedores ambulantes, vendedores de ovelhas, de pombos, de rolinha, que estavam ali comercializando animais para os sacrifícios oferecidos para os judeus. Os cambistas ficavam no pátio dos gentios, os estrangeiros que vinham para adorar, os estrangeiros convertidos, né, que vinham para adorar a Deus ou visitar o templo, ficavam ali no pátio dos gentios, no pátio dos estrangeiros. Um pouco mais à frente, perto do santuário propriamente dito, está o pátio das mulheres, onde as mulheres judias entravam, não as mulheres estrangeiras. Mulheres estrangeiras ficavam no pátio dos gentios. Mas as mulheres de Israel tinham um pátio um pouco mais à frente. Depois do pátio das mulheres, que ficavam separadas dos homens, né? Inclusive a igreja evangélica ela manteve esse costume por longas décadas, né? Lembro-me que na década de 90, eu era muito criança ainda, mas era comum algumas igrejas evangélicas separarem homens de mulheres. É a velha divisão dos judeus, ainda que durou durante muito tempo dentro das igrejas evangélicas. Então, depois do pátio das mulheres, existia o pátio dos homens judeus, fazerem suas orações e prestar o seu culto.
Um pouco mais adiante estava o pátio dos sacerdotes e, enfim, o santuário propriamente dito, com o santo e o santo dos santos, onde somente o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano para oferecer oferta de propiciação pelo seu pecado e pelos pecados do povo, e onde Deus manifestava-se ali, aparecia esporadicamente na Arca da Aliança. O que é interessante é que em Cristo Jesus essas barreiras são desfeitas. Paulo ele vai dizer isso de modo muito largo nos seus escritos, especialmente na carta aos Gálatas, que em Cristo já não há mais divisões espirituais. Não há judeu, não há gentil, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher. Todos nós, na pessoa bendita de Cristo, desfrutamos dos mesmos privilégios espirituais diante de Deus. Podemos nos aproximar sem medo, não é isso que diz lá a carta aos Hebreus? Em Cristo, ou Cristo preparou para nós um novo e vivo caminho, e Ele é este caminho para Deus, Ele é hoje o único mediador, não se fazendo mais necessária a mediação de sacerdotes para oferecer por nós sacrifícios, porque o sacrifício de Cristo é pleno e que removeu todas as barreiras, todas as paredes divisórias. Você sabe que dentro do templo, ali no Pátio dos Gentios, por exemplo, existiam placas, existiam ali informativos que alertavam os gentios a não ultrapassarem o pátio, sob pena de morte. No Pátio das Mulheres existiam anúncios que diziam que as mulheres não podiam ultrapassar aquele pátio sob pena de morte, né? Então ali era todo um cuidado, todo um controle rígido para não se ultrapassar o espaço do outro. A gente vai ter problemas sobre isso no livro de Atos dos Apóstolos, quando, por exemplo, Paulo leva, se não me engano, Timóteo, né? Ou é um outro companheiro seu, e é acusado de estar levando gentios para dentro do pátio dos homens, onde somente judeus poderiam estar. Isso era uma briga medonha dos judeus na época de Jesus. Né? Mas em Cristo essas barreiras são rompidas. Aliás, o véu do templo que separava o lugar santo do lugar santíssimo, diz a Bíblia que ele foi rasgado de cima a baixo. Não foi de baixo para cima não. Não foi o homem que rasgou, foi de cima a baixo. Foi Deus que rasgou o véu na ocasião em que Cristo estava pendurado na cruz do Calvário, quando ele deu o último brado, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então a separação, toda ela e qualquer separação que existia entre o homem e Deus, seja ele de qualquer raça e língua, em Cristo foi quebrado, foi desfeito, e louvado seja Deus por isso. E no terceiro tópico, então, finalizando, nós vamos ter o zelo de Jesus manifesto pelo templo, na ocasião em que ele entra com uma espécie de um chicote no pátio dos gentios, e não chicoteia homens, viu? E vale lembrar, Jesus não deu surra nas pessoas, embora também não seria estranho se ele fizesse isso, porque Esdras fez isso lá no Antigo Testamento, né? A Bíblia diz que Esdras puxou e arrastou muitos homens pelos cabelos no meio da rua, homens que haviam contraído matrimônios ilegítimos, desobedecendo a lei do Senhor. Mas, Esdras mesmo ele disse: eu espanquei, está lá no livro de Esdras, eu espanquei a muitos, né? A muitos que andaram desordenadamente. Quer dizer, não lembro efetivamente se foi Esdras ou foi Neemias, mas foi um desses homens de Deus que fez isso em sua época. Agora, o que Jesus faz, como um bom profeta, né? A moda de um profeta, o estilo de um bom profeta, Jesus ele pega um alzarrogo, uma espécie de um chicote, e sai ali chicoteando as mesas dos cambistas e dos vendedores, expulsando-os, derrubando-os. Não porque fosse ilegítimo fazer aquele tipo de comércio no Pátio dos Gentios, que era algo tradicional, mas é porque houve uma extrapolação, um abuso. Aquele ambiente ali estava se transformando no verdadeiro ambiente de comércio. E isso não foi o propósito de Deus para a construção daquele templo. Então Jesus vem restaurar a lei e a ordem dentro daquele ambiente. Lamentavelmente, hoje não tem sido diferente. Muitas igrejas têm se transformado em verdadeiros comércios, muitos púlpitos têm se transformado em verdadeiros balcões e muitos cultos têm se transformado em verdadeira feira de prosperidade, feira de bênçãos, onde pregadores, pastores e estrangeiros são trazidos para programas evangélicos de televisão no Brasil para comercializarem unção financeira, prosperidade e saúde. O cara chega e diz: eu vou profetizar sobre a sua vida, vou liberar uma unção financeira, você vai ficar rico, vai ser empresário, como alguém andou esse final de semana dizendo aqui no país, né? Um certo pastor trouxe aí um profeta de Araque de fora para profetizar mentiras, dizendo que todo o sofrimento acabou, toda a luta acabou, daqui para frente você vai só prosperar, desde que você pegue o telefone e faça a doação de uma oferta de 500, 900, 1.000 ou 10 mil reais. O que é isso, meu irmão?
O que é isso? São os cambistas, são os vendilhões do templo, são os trombadinhas da religião, os muambeiros da fé, que andam ainda hoje vendendo indulgências, como a Igreja Católica vendia na época da Idade Medieval, e por isso Lutero se levantou para promover a grande reforma protestante, mas esses vendilhões do templo, dos quais a Bíblia tanto nos alerta, ainda continuam aí hoje. Jesus nos alertou sobre os mercenários, Paulo nos alertou sobre os vendilhões, aqueles que fariam negócio comercializando a fé por interesses, bajuladores de homens, aduladores de homens. Judas falou sobre esses que correm em busca do prêmio de Balaão, mas Pedro falou que a perdição deles já está decretada e se aproxima. Estão debaixo da ira de Deus, porque estão comercializando as bênçãos do Senhor. Aliás, Pedro pode falar isso com muita propriedade, porque no dia que quiseram oferecer a ele dinheiro para ele distribuir unção e bênção do Senhor, ele disse para Elimas o mágico: o teu dinheiro seja para ti, para a tua própria condenação, pois pensas que com dinheiro podes comprar as bênçãos de Deus. Então, meus irmãos, a igreja não pode se transformar no que o templo dos judeus se transformou na época de Jesus, em covil, esconderijo de ladrões, de bandidos, de salteadores. O templo não é sagrado, mas é um local para culto, para a pregação da palavra de Deus, para a oração, para a instrução do povo, para que o povo cresça. Nós, que agora sim somos templo e morada do Espírito Santo, como Paulo diz à igreja de Corinto. Nós, individualmente, somos templo, mas nós, coletivamente, também somos a congregação de Deus, porque Jesus disse: onde estiver 2 ou 3, ali estou no meio deles. E a igreja não pode ser desprezada. E o templo, como local de culto público, não pode ser desprezado, porque o autor da carta aos Hebreus disse: não deixando de congregar, como é costume de muitos. Devemos sim nos congregar. Os membros devem estar ligados um ao outro intimamente em amor, para se exortarem mutuamente. Devemos estar trabalhando conjuntamente para sermos edificados como edifício santo, como igreja de Deus, como casa do Deus vivo que habita em nós e entre nós. Expulsemos os vendilhões do templo, como Jesus fez. Expulsemos os falsos profetas. Pregoemos a verdade de Deus. E aqui eu vou finalizar com as palavras do pastor Valmir Nascimento, quando ele diz no segundo ponto desse terceiro tópico: como verdadeiro profeta, é necessário ter coragem para mostrar o erro. Hoje não, hoje você não pode falar nada. É o não me toque, é o não critique, é o não julgue, é o vamos só orar. Imagina se Jesus só orasse, né, meu irmão? Os crentes hoje precisam ler um pouco mais a Bíblia e conhecer Jesus de verdade. É preciso mostrar o erro e apartar-se dos homens corruptos, fraudulentos, que lucram com a falsa piedade e que fazem negócio com a palavra de Deus. Professor, Deus te abençoe. No próximo domingo, uma excelente aula para a glória de Deus junto com seus alunos. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.